Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do teorema do núcleo em imagem. E o que eu já vou fazer, antes de fazer exemplos, trabalhar usando esse resultado, eu vou falar de algumas consequências dele, que são realmente muito importantes para a álgebra linear. Então, o teorema é o seguinte: tenho T, uma aplicação linear de V para W. E vou supor que a dimensão de V é finito, para poder falar de dimensão. Então, a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo da aplicação T mais o posto de T. Ou, se preferir, a dimensão da imagem de T. Teorema que eu acho que é simples de enunciar, um resultado numérico, mas que tem muitas implicações fortes por ser de fato uma aplicação linear. Então, antes de tudo, eu só vou fazer um rascunho da demonstração, que é o seguinte: vou supor que o posto de T é um número K. Se o posto de T é igual a K, o que nós temos? Eu sei que a imagem de V, tá? Isso aqui é a dimensão da imagem. Então, a imagem de V é gerada por TV1, TV2, TV3, até algum TVN para algum N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou restringir, vou escolher K elementos de V, de modo que isso aqui se torne uma base para a imagem de V. Sabendo disso, agora eu também pego W1 até WL, uma base do kernel de V. Só para manter a notação direito, vamos colocar entre chaves. E o resultado, que é o principal, e isso eu não vou fazer nessa videoaula, mas o resultado para mostrar o teorema da dimensão é mostrar que esse conjunto aqui, do V1 até VK, e o W1 até o WL, é uma base de V. Provou isso. Aqui é o posto, a dimensão é exatamente o posto, e aqui é a dimensão do núcleo. Se provar esses dois lados, ou seja, que gera e que é LI, acabou o exercício. Mas enfim, não é o objetivo da aula demonstrar isso. O principal objetivo é falar das consequências. Então, vamos lembrar o resultado. T é uma aplicação de V para W. Dimensão de V é igual à dimensão do núcleo de T mais o posto de T. Só para lembrar, o T é qualquer aplicação linear. Vale sempre isso. Então, a primeira coisa. Se o núcleo de T é igual a zero, ou seja, minha aplicação é injetiva, então o posto de T é igual à dimensão de V. Por quê? Se isso aqui for zero, a dimensão de V é igual ao posto de T. Foi isso que eu escrevi aqui. Outra consequência. Se a dimensão de W é menor que a dimensão de V, então T não pode ser injetiva. Em nenhum momento. Por quê? Porque se T fosse injetiva, seria por contradição. Se T fosse injetiva, então o posto de T é igual à dimensão de V. Só que, vamos lembrar que o posto de T é estritamente menor, é menor ou igual à dimensão de W. Por quê? Porque a imagem de T está contida em W. E o que acontece é que isso aqui seria igual à dimensão de V. E dimensão de V é menor ou igual à dimensão de W. Ou seja, o que aconteceu? Foi o que eu acabei de provar aqui. Se a dimensão de W é menor que a dimensão de V, quero provar que não é injetiva. Suponha que fosse injetiva. Se fosse injetiva, o núcleo de T é igual a zero. Logo, o posto de T é igual à dimensão de V. Se o posto de T é igual à dimensão de V, então temos que a dimensão de V é menor ou igual à dimensão de W, contradizendo a hipótese. Só estou falando numericamente. Não estou usando base, já não estou usando nada. Só estou falando, brincando com esses números aqui. Um outro ponto é,
Se a dimensão de W é maior que a dimensão de V, T não pode ser sobrejetivo. O resultado desse tipo é o seguinte. Se T fosse sobrejetiva, teríamos que, deixa eu apagar aqui, o posto de T é igual à dimensão de W. Mas eu sei que, ou seja, se fosse sobrejetiva, temos isso. Agora olhamos essa brincadeira aqui. Então eu tenho que a dimensão de V é igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão de W. Então a dimensão de V menos a dimensão de W é igual à dimensão do núcleo, ou seja, em particular é maior ou igual a zero. Se é maior ou igual a zero, ou seja, se a dimensão de V menos a dimensão de W, que é o posto passando para lá, é maior ou igual a zero, porque isso aqui é exatamente igual à dimensão do núcleo, então temos que a dimensão de V é maior ou igual à dimensão de W. Contradição. Então T não pode ser sobrejetivo. Ou seja, o que quer dizer isso? Vamos colocar em aplicação. Uma aplicação de R2 para R3, certeza absoluta que não é sobrejetivo. De R3 para R5, não pode ser sobrejetivo. De R5 para R3, não pode ser injetivo. O que se torna interessante é quando as duas são iguais. R4 para R4, ou seja, que é o número 4. Se a dimensão de V é igual à dimensão de W, então T é sobrejetiva se somente se T é injetiva. Esse resultado muito poderoso. Por quê? T é sobrejetiva se somente se o posto de T é igual à dimensão de W. A dimensão de W é igual à dimensão de V. Se somente se o núcleo é zero. É porque passa de novo para lá e só tem possibilidade de isso aqui for zero. Então, T é sobrejetiva se somente se T é injetiva. Uma situação desse caso aqui, eu acho que vale a pena a interpretação. Se a gente tentar falar de base e base, aqui teria uma matriz quadrada. Mas o que é interessante é esse pensamento aqui. Vamos supor que eu tenho uma aplicação de Rn para Rn injetiva. Se ela é injetiva, então o que nós temos? Se V1 até Vn é uma base daqui, de Rn, temos o quê? Que TV1 até TVn gera a imagem. A dimensão do posto é menor ou igual a n. Mas se é injetiva, o posto tem a mesma dimensão de V. Então eu sei que isso aqui gera todo o meu espaço, toda a minha imagem. Se gera toda a minha imagem, tem dimensão n, então só pode ser sobrejetivo. Ou seja, o que eu quero dizer é que TV1 até TVn é de fato uma base também de Rn. Vamos colocar isso de outro jeito. Se ela é... O que acontece é que se essa aplicação é injetiva, o posto é máximo. O posto vale n. Se o posto vale n, TV1 até TVn, que é o que gera meu espaço, ou se preferir, a gente sabe que é sobrejetiva, então isso aqui gera todo o meu Rn. Se gera todo o meu Rn, a dimensão disso aqui é n, é porque isso aqui só pode ser ali. Então TV1 até TVn também é uma base de Rn. E o que acontece, isso que eu acho que fica interessante, é essa interpretação aqui. Toda aplicação injetora ou injetiva de Rn para Rn pode ser vista como uma aplicação de mudança de base. Ou seja, ele leva uma base daqui para
uma outra base daqui. Ou como que o domínio é igual à imagem, troquei só a base. Essa é a ideia de uma aplicação injetiva. Ou, se preferir, quando a gente pensa em matrizes, é pedir que as colunas sejam linearmente dependentes. Vamos ver com detalhe isso em outros vídeos. Mas isso aqui você pode ver essencialmente como uma mudança de base. Uma mudança, uma reinterpretação do que está acontecendo entre o V e o W. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.